Boa tarde. Neste segmento do Visão Libertária, vamos ao artigo sugerido e escrito por aspirante a Rei do Gado, revisado por Stanley Calderelli e narrado por Beat Dog. Personalidades que você provavelmente não sabe que são libertárias. Listas que buscam retratar as convicções políticas de celebridades são sempre controversas. Não apenas porque as próprias celebridades são controversas, quando não absolutamente desinteressadas em se aprofundar no assunto, embora essas sejam características universais, mas porque o preço por assumir uma posição política pode ser caro demais para alguém que precisa alimentar uma imagem pública por meio da quantidade de audiência. Parte considerável das pessoas que estampam as capas de revistas, dentro ou fora do universo artístico, simplesmente não assumem qualquer posição. Entre pequenas declarações, frases enigmáticas, versos de músicas, tweets e doações para institutos ou partidos políticos, é possível identificar possíveis democratas, republicanos, petistas, tucanos, conservadores e socialistas. Com os libertários não é diferente. Tom Selleck, Bruce Willis, Keanu Reeves, Kelly Clarkson, Billy Joe Armstrong, o Mob, John Malkovich, Christina Ricci, Willie Nelson. Há um número incontável de celebridades reconhecidas como socialmente liberais e fiscalmente conservadoras, ou simplesmente libertárias. Isso sem falar nas que já apoiaram o Ron Paul aí publicamente. Falaremos sobre elas num futuro não muito distante. Sem mais delongas, vamos a algumas celebridades que você provavelmente não sabe que são libertárias. O primeiro é o Clint Eastwood. É ele mesmo. Clint Eastwood é desses trunfos que você arranca da cartola na hora H e refuta todos os argumentos adversários, sem direito à misericórdia. Não importa o assunto em discussão, não tem erro. Mas você precisa entender que o processo que emerge da relação entre... cala a boca, rapá! O Clint Eastwood é libertário. Bum, é o fim. Você venceu. Just leave everybody alone, buddy. E se não bastasse ser a carta coringa invencível guardada na manga de todos os libertários, o maior durão de todos os tempos ainda é o responsável por um desses momentos mais oh yeah da história do debate político americano. Ele desafiou o balofo mais desonesto das redondezas para um bang-bang no jantar anual da National Board of Review em 2005. Michael Moore e eu temos muito em comum. Nós dois apreciamos viver em um país com grande liberdade de expressão. Mas Michael, se você chegar na frente da minha casa com uma câmera, eu mato você. Run, Michael, run! Parem as máquinas, corra para sua mansão oprimida, Michael. Alright, a próxima figura é Julian Assange. Ele disse: eu sou um grande fã de Ron Paul. A família Paul são os mais fortes apoiadores da luta contra o ataque dos Estados Unidos ao Wikileaks. E a mim, a única esperança atualmente na política são os libertários. Todo mundo sabe que o Edward Snowden, o analista de sistemas da NSA lá dos Estados Unidos, que desafiou o Big Brother americano. Não é a versão Yankee aí do programa da Rede Bobo. Ele é libertário e eleitor do Ron Paul. Mas Julian Assange, fundador do Wikileaks, joga no mesmo time. Julian já havia declarado sua queda pelo libertarianismo há alguns anos, numa entrevista para a Forbes. Mas as evidências não pararam por aí. O homem que colocou os principais governantes do mundo malfadados em seus pinicos é um defensor do livre mercado e do direito dos cidadãos a viver suas vidas sem interferência do Estado. Julian também não cansa de repetir o quanto é grato pelo apoio recebido da família Paul e os libertários americanos em defesa da sua organização. Temos também a dupla dinâmica Trey Parker e Matt Stone. Aqui temos um combo, Não precisa ficar coçando a cabeça para tentar adivinhar quem são esses caras. Eles são os criadores do lendário South Park, e não foram poucas as vezes em que ambos se declararam libertários. Em entrevista à Reason, eles foram perguntados: cada um de vocês em várias ocasiões já se chamaram de libertários.
essa seria uma descrição apropriada? O Trey Parker disse: as pessoas começaram a colocar essa palavra por aí para nos descrever por volta da 2ª ou 3ª temporada. Eles nos sentavam em algum lugar e perguntavam: então, você é libertário? E eu dizia: eu não sei, sou? Você viu meu trabalho? Eu ainda não tenho uma resposta exata para a pergunta, mas acho que sou, né? Seu parceiro Matt Stone disse: eu acho que essa é uma descrição apropriada para mim, pessoalmente, e isso provavelmente se infiltrou aí no programa, mas nós nunca tentamos fazer um programa libertário, né? A Reason perguntou: quando você diz libertário, o que você quer dizer? Stone responde: eu usava Birkenstocks no 2º grau, eu era aquele tipo de cara. E eu tinha certeza que aquelas pessoas do outro lado do espectro político estavam tentando controlar a minha vida. Então eu fui para Boulder, lá no Colorado, e me livrei das minhas Birkenstocks imediatamente, porque todas as outras pessoas também as usavam. Então eu vi que aquelas pessoas queriam controlar a minha vida também. Eu acho que isso define a minha filosofia política. Se alguém está tentando me dizer o que eu devo fazer, então ela tem que me convencer que é algo que realmente vale a pena ser feito. A título de curiosidade, Birkenstocks é uma marca de sandálias alemãs de couro. A relação entre libertarianismo e South Park virou o livro The Libertarian Lessons of South Park, as lições libertárias do South Park, escrito pelo americano Brandon Simpson. Sim, um Simpson. Os roteiristas Parker e Stone ainda nos brindaram com o filme mais espetacular da história do cinema de marionetes. Foi mal aí, Muppets. Team America, World Police. Filme altamente recomendado para você que acredita na capacidade dos governos de combater terrorismo. É, você mesmo. Agora temos uma famosa, Angelina Jolie. Angelina Jolie descobriu o caminho das pedras na defesa do livre mercado e das liberdades individuais, não apenas graças às referências de seu pai, o ator Jon Voight, mas especialmente através de Ayn Rand. Nas palavras dela, eu acho que Rand tem uma filosofia muito interessante. Você reavalia a sua própria vida e o que realmente é importante para você. Angelina e Brad Pitt cogitavam inclusive levar a revolta de Atlas para as telonas. Ela chegou a afirmar que essa seria uma espécie de projeto de vida. Mas pouco tempo depois, através de outras mãos e com um orçamento curtíssimo, o livro acabaria virando uma espécie de filme trash com péssima recepção de público e crítica. Brad Pitt disse que The Fountainhead, outro livro de Rand, era uma obra tão densa e complexa que teria de ser gravado um filme de 6 horas de duração para contá-la. A gente promete que consegue viver sem um filme desses, Brad. Alguém aí gosta do que a Wikipédia nos proporcionou? Pois é, o seu fundador, Jimmy Wales, também se diz libertário. Ela é a 6ª página mais acessada do mundo, a Wikipédia. E sua criação foi fomentada por um dos artigos mais espetaculares já escritos por Friedrich Hayek, o uso do conhecimento na sociedade. Para Jimmy Wales, o trabalho de Hayek sobre a teoria de preços é fundamental para o pensamento dele sobre como gerenciar o projeto Wikipédia. Não se pode compreender minhas ideias sobre a Wikipédia sem entender Hayek. Mesmo achando a turma do Libertarian Party aí um bando de lunáticos, Jimmy se declara libertário e se vê como parte de uma maioria silenciosa de pessoas socialmente liberais e fiscalmente conservadoras que valorizam a liberdade, pessoas que votam no Partido Republicano ao mesmo tempo em que se preocupam com os direitistas. Jimmy é também outro libertário aqui da lista, influenciado por Ayn Rand. Temos agora o ator Kurt Russell. Kurt Russell tem uma das carreiras mais extensas do cinema americano. O astro de Dead Proof foi uma das crianças mais requisitadas de Hollywood ainda nos anos 70, quando era uma das principais estrelas da Disney. A partir dos anos 80, Kurt se tornaria um dos rostos mais conhecidos do mundo, estrelando filmes como Fuga de Nova York, Cortina de Fogo, Tango and Cash, Obsessão Fatal, Stargate e A Face Oculta da Lei. Mas isso tudo não seria o bastante. Ele contou ao apresentador Bill O'Reilly numa entrevista em 2004.
Kurt Russell disse: "Eu tenho dito que há pessoas que não trabalhariam comigo por medo das minhas visões políticas." Bill O'Reilly perguntou: "Sério? Quais são as suas visões políticas?" Kurt respondeu: "Um governo constitucionalmente limitado. Eu acredito nisso. Liberdade, liberdade, liberdade. E nós estamos vivendo numa época muito interessante para os libertários, porque a atual experiência americana está passando por um momento muito difícil em termos de liberdade. Fui criado como republicano, mas quando eu percebi que no final do dia não havia muita diferença entre um democrata e um republicano, eu me tornei um libertário." Pois é. E quem ama aí a Amazon? O Jeff Bezos também se diz libertário. Jeff Bezos é o fundador e CEO da Amazon, a maior empresa de varejo online do mundo, e o atual proprietário do The Washington Post. Embora tenha uma vida reservada e se esconda sempre que questionado sobre libertarianismo, como conta o editor da revista Fortune, Alan Sloan, num estúpido artigo publicado no ano passado, Bezos é libertário. E o próprio The Washington Post retrata isso, na semana em que ele, o 18º homem mais rico do mundo, adquiriu o jornal pela bagatela de 250 milhões de dólares. Troco de pinga para ele. Ele falou: "Acho que as pessoas deveriam reler cuidadosamente a primeira parte da Declaração de Independência, porque penso que às vezes nós, como sociedade, começamos a ficar confusos e acreditamos que temos direito à felicidade. Mas se você ler a Declaração de Independência, ela fala sobre vida, liberdade e busca pela felicidade. Ninguém tem direito à felicidade. Você deve ter o direito de persegui-la. E eu penso que isso reside na liberdade." Ele continuou dizendo: "Acho que o American Dream, o sonho americano, é sobre liberdade." Mas acrescentou aí outra coisa: liberdade dá às pessoas a chance de fazer o que elas querem, contanto que não prejudiquem alguém. Isso é super importante. Eu acho que essa é a essência do American Dream." Bezos foi eleito em 2003 um dos 35 heróis da liberdade pela Reason e já colaborou financeiramente com a Reason Foundation, como conta a própria revista, além de doar para campanhas contra impostos e a defesa do casamento gay. É isso aí, obrigado pela audiência. Se você gostou do vídeo aí do Leão Lobo Bitdove, clique em curtir e compartilhe em suas mídias sociais. Se inscreva aqui no canal e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima, pessoal. Tchau!